Bom, nesse sentido, companheiros, eu queria falar um pouquinho das formas que nós temos que adotar para lutar contra isso. A mobilização da luta contra o golpe, que seguiu várias etapas, ela, por uma profunda tendência à adaptação ao regime político, ela acabou se dispersando totalmente. Ela se dispersou com a malfadada reivindicação de direta já. Né? Um amplo setor daqueles que estavam lutando contra o golpe acabaram por se adaptar à ideia de que não adiantava ficar falando em golpe, precisava apresentar uma proposta concreta, e a proposta concreta seria as eleições diretas. Quer dizer, você não fala do golpe, você não menciona o golpe, você lança eleições diretas, lança o Lula candidato, ele se elege, o golpe está desfeito. O único problema a proposta revelou ter dois problemas, que nós assinalamos desde o começo. O primeiro deles é que a proposta é uma proposta artificial que não tem apelo popular nenhum. Né? Os golpistas, eles jogam com o fato, né, até o momento, de que em 2018 vai haver eleições. Então, quer dizer, não é como se a população estivesse privada de votar para presidente. A proposta estava dirigida para a eventualidade da queda do Michel Temer. Bom, o tempo passou, não aconteceu nada, já não dá mais para adiantar a eleição direta, ou para fazer uma eleição direta antes da eleição de 2018, e acabou tudo em fumaça. Algumas pessoas ainda hoje falam direta já, mas é uma palavra de ordem sem sentido nesse momento e da maneira como eles estão colocando, porque nós estamos em agosto, né? Se nós formos respeitar o prazo de 1 ano para convocar eleições, que seria o mais normal, se elas fossem convocadas agora, seria para agosto do ano que vem. Seria adiantar a eleição em 2 meses, o que não significa nada. Ninguém vai perder o tempo de ir às ruas, de se empolgar e se emocionar com uma proposta de antecipação das eleições em 2 meses. Por isso que a proposta, de fato, morreu. Né? Nós temos que dizer isso claramente. Não tem mais essa campanha das diretas, ela acabou. E com a morte da campanha das diretas e com a confusão em que caiu naturalmente a palavra de ordem fora Temer, porque se revelou que se você tirasse o Temer ia entrar aí o Rodrigo Maia. Então a palavra de ordem ficou muito sem perspectiva política nenhuma. O movimento todo entrou num beco sem saída e atravessa uma total situação de dispersão. O erro fundamental, nós assinalamos em diversas oportunidades, foi ter abandonado a luta contra o golpe, que teria que se expressar no quê? Na restituição da pessoa que foi deposta pelo golpe, em primeiro lugar. Né? Isso daí não é a única coisa que aconteceu, mas, digamos assim, se você é contra o golpe, você teria que defender os direitos políticos, primeiro, daqueles que votaram, e segundo, daqueles que foram votados. Nisso consiste, no seu aspecto formal, jurídico, a luta contra o golpe. À medida que nós abandonamos esse marco fundamental da luta contra o golpe, quer dizer, o marco jurídico fundamental, você faz com que a luta comece a se dissolver completamente. É como se a gente falasse, nós precisamos lutar contra a situação, precisamos remediar uma situação em que uma pessoa foi assaltada.
E aí você tem o produto do roubo, mas você não restitui a pessoa que foi assaltada. Então, é uma luta que não tem sentido nenhum, né? Você não quer fazer com que a situação seja resolvida. Aqui foi cometido esse erro extraordinariamente grande, que foi de abandonar os direitos políticos que foram usurpados, foram caçados, foram destruídos arbitrariamente pelos golpistas, e, portanto, a luta perdeu o eixo, né? A questão das diretas já era uma tentativa de deixar de lado o problema da destituição da presidenta da República em si. Quer dizer, o ato, digamos assim, central de todo o processo golpista. Agora, a tendência política geral no país, ela está dada pela seguinte circunstância. Todos os problemas políticos, eles aparecem, para a maioria das pessoas, como problemas sem relação uns com os outros. Então você tem, por exemplo, já estava acontecendo isso antes, né? Você tem a reforma fiscal, não aparece como um produto ou um resultado do golpe. Você tem a destruição da CLT, não aparece como um resultado do golpe e nem aparece relacionado com a reforma fiscal. Você tem a terceirização, aparece também como um fato isolado, sem conexão com os demais. E assim por diante. Então, naturalmente, que a luta se dispersa, algumas pessoas, por exemplo, sindicatos, falam muito da reforma trabalhista, agora já não falam tanto, porque meio que é um fato consumado, agora falam da Previdência, e fica cada setor olhando para um determinado aspecto do problema, como se a situação fosse uma situação de normalidade institucional, digamos assim, e você tivesse aí vários problemas a enfrentar. Cada um escolhe o seu, né? E no final, nós sabemos qual é a solução que está sendo apresentada por detrás dessa política dispersiva. Vamos eleger pessoas com a ilusão de que isso aí vai fazer alguma diferença. Já a maior parte da esquerda já está em campanha eleitoral. A única campanha eleitoral que faz algum sentido nesse quadro é a do próprio Lula. Porque a do Lula é a presidência da República, o governo deposto era o governo dele, quer dizer, da Dilma, mas um governo que representava o lulismo, vamos dizer assim, e tudo mais. Então, se ele ganhar a eleição da direita, isso daí seria uma vitória importante. Mas tudo isso daí também está questionado. Porque a pergunta na cabeça de todo mundo é, vai ter eleições? Com quais regras? Agora estão discutindo toda uma reforma política. Como é que ele vai governar? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Ele vai ter condições de reverter a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma essa, a reforma aquela outra? Quer dizer, cai tudo numa política extremamente nebulosa. Daí o problema da dispersão. O único eixo político que preservou essa unidade nesse momento aqui, de um ponto de vista imediato, é a luta pela anulação do impeachment, que é seguida por determinados setores aí, minoritários. Minoritários, mas que têm o apoio de uma ampla parcela que vê o movimento com bons olhos, mas não entra por um problema que é natural, porque as direções do PT e da CUT não se envolvem com o movimento, apoiam de longe. Por exemplo, nós começamos a fazer um abaixo-assinado, Lula assinou, a Gleisi Hoffmann assinou. Mas eles não chamam um ato, eles não chamam a se mobilizar, eles não fazem isso, isso e aquilo. Eles não vinculam, por exemplo, a luta da Previdência com esse problema, não vinculam a luta contra a condenação do Lula a esse problema. Então continua tudo disperso e o movimento vai progredindo, porque ele vai progredindo, esse movimento, mas lentamente. Bom, aqui eu acho importante que a gente esclareça uma questão que é uma questão decisiva. Na realidade, a única expectativa nesse momento de uma reunificação e uma retomada dessa luta é através da constituição de comitês que estejam voltados para a luta contra o golpe.
Quer dizer, nós temos que reconhecer, de maneira bem realista, que o movimento ele está num patamar extremamente baixo, ele subiu e depois ele desceu. E que é preciso reorganizar esse movimento através de determinados mecanismos. E o mecanismo fundamental qual que é? É agrupar todas as pessoas que efetivamente queiram lutar contra o golpe em comitês de luta contra o golpe. Os comitês de luta contra o golpe, eles têm que ter um programa básico, que esteja todo relacionado com a luta contra o golpe. Eles têm que estar, em primeiro lugar, pela anulação do impeachment, pela volta da presidenta eleita, pela defesa dos direitos que foram destruídos pelo golpe, né? Tem que denunciar o Congresso Nacional, tem que denunciar o sistema judiciário todo, tem que mostrar a cumplicidade do conjunto das instituições com o golpe, tem que colocar a defesa do Lula em primeiro lugar, mas de todos os presos políticos do golpe, e por isso ele tem que participar de todas as mobilizações que são chamadas. Por exemplo, o PT chama a mobilização em defesa do Lula, que é um acerto, mas também chama essa mobilização desvinculada da luta contra o golpe no seu conjunto. Os comitês, eles deveriam procurar promover a unidade das reivindicações. Os comitês teriam que lançar e apoiar e desenvolver a luta em defesa da Venezuela, que é um aspecto importante da luta contra o golpe. Teriam que desenvolver a luta contra as reformas, principalmente entre a classe operária. Teria que atuar contra as reformas políticas que estão sendo feitas, mostrar que isso é mais um aspecto do golpe, etc. E criar as condições para a retomada ampla de um movimento. Quer dizer, qual que seria a nossa expectativa? A nossa expectativa seria que, através de um movimento dos comitês, que fossem agrupando pessoas, chegasse um momento em que esse movimento ganharia corpo e, novamente, diante da insatisfação popular com os golpistas, que é uma coisa inevitável, se transformasse num movimento de rua, num movimento de massas, que ganharia adesão de vários setores. Quer dizer, nós temos que trabalhar nessa perspectiva. É a única perspectiva realista de luta contra o golpe. Aqui vale a pena fazer uma observação, né? No movimento de luta contra o golpe, nós temos vários setores que participam há bastante tempo, né? Desde da época do impeachment, pelo menos, que defendem a reivindicação de anulação do impeachment, que é correta. Mas eles procuram dar um caráter exclusivo a essa reivindicação. Quer dizer, é como se a única reivindicação que importasse fosse a reivindicação de anulação do impeachment. Isso é um erro porque leva ao estreitamento do movimento. O movimento é vasto. Se nós queremos englobar, né, os diversos setores que se opõem objetivamente ao golpe, nós temos que ter um programa que revele a natureza geral do golpe. Então nós temos que discutir com esses setores para que eles abandonem esse exclusivismo. Logicamente que nós não vamos forçar ninguém a mudar de opinião, nós vamos simplesmente fazer uma discussão democrática, mas nós temos que fazer uma discussão no sentido de que eles não tenham uma concepção tão estreita da luta contra o golpe. A luta pela anulação do impeachment tem que estar incluída como uma reivindicação fundamental, mas como uma reivindicação, entre outras, da luta contra o golpe. Dito isso, queria enfatizar a importância do ato que nós estamos convocando para setembro, pela anulação do golpe. Nesse ato nós temos que comparecer com todas as reivindicações e a convocação, outubro, né? Para outubro, e a convocação do ato contra o golpe, ela tem que ser uma campanha política que levante todas as questões que estão envolvidas. Nós temos que mostrar para todos os setores que é preciso uma luta unitária
unitária do ponto de vista do programa, das perspectivas, da reivindicação contra o golpe. E não lutas parciais aqui e acolá contra esse, aquele ou aquele outro aspecto do golpe. E a única maneira de a gente recolocar essa perspectiva é através da criação de comitês que façam campanha sobre todos os problemas relacionados com o golpe. Comitês que levem as pessoas para Curitiba, que levem as pessoas para o ato da anulação, que levem as pessoas para o ato da Venezuela, que vão aos bairros populares e esclareçam o problema para que a população comece a se mobilizar, que a população entenda que o ataque aos direitos trabalhistas, a liquidação dos direitos trabalhistas, não é um fenômeno que saiu do nada, que é parte de um golpe de Estado que foi dado contra um governo de esquerda, que o problema da aposentadoria está relacionado ao golpe. Quer dizer, nós precisamos construir uma ampla oposição política revolucionária ao governo golpista. Nós não podemos aceitar a perspectiva de que exista aí uma política de convivência com os golpistas. Bom, eles deram o golpe, vamos aceitar, aí vem novas eleições, aí a gente ganha e tal. Porque não é isso que vai acontecer. Essa perspectiva não é realista. Os golpistas eles vão interferir no funcionamento político do país de uma tal maneira que só eles vão ganhar a eleição daí para frente. Eles pretendem estabelecer um regime de características ditatoriais. Nós não podemos ficar correndo atrás de miragens políticas. Se houver eleições, a população quer apoiar a candidatura do Lula, muito que bem. Mas apostar todas as fichas e dizer que essa é a solução para os problemas políticos que estão colocados, isso daí é semear uma ilusão, pura e simplesmente. Os comitês de luta contra o golpe, eles não deveriam agir também simplesmente como comitês de propaganda desvinculados do movimento real da classe trabalhadora. Isso é outra coisa errada. Nós temos que criar comitês nas categorias profissionais, nas universidades, nas escolas e assim por diante. Quer dizer, nós temos que mobilizar, levar dentro do movimento organizado das massas uma perspectiva política definida. Essa é a tarefa desse momento, né? Então nós temos que nos empenhar profundamente na realização dessa tarefa como sendo, nesse momento, a única, vejam bem, a única perspectiva para a retomada da luta contra o golpe, que se dispersou completamente a partir da questão das eleições diretas levantadas aí pela direção do PT e outros setores.